eterno, 6h28, 6h28 desta terça-feira, hoje, dia 12 de setembro de 2023. Um abraço a você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que continua conosco, permanece conosco, agora após o nosso culto de madrugada, onde recebemos já o nosso maná diário, a nossa porção diária nessa manhã. Eu já quero cumprimentar todos e saudar com a paz do Senhor Jesus. São todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pós-Madrugada nessa manhã. E eu quero mandar um grande abraço ao meu querido irmão Fernando, que está lá em Portugal, acompanhando aqui a nossa programação. Um grande abraço, nosso querido irmão. Fala em Portugal, lembrei do pastor Ricardo Azevedo também, está lá em Portugal acompanhando a nossa programação. Nosso querido irmão Jefferson, a sua esposa Kátia, também lá em Portugal. Deus abençoe a vocês, trabalho de vocês aí, viu? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Um abraço ao nosso querido irmão doutor José Roberto, o cardiologista, acompanhando aqui a nossa programação. Tá bem de saúde, né, doutor? Agora sim, coração 100%, graças a Deus. Deus abençoe o senhor, sua esposa, sua família, viu? Também um abraço ao meu querido pastor Erli e a esposa, que estão em viagem, estão no Canadá, em Vancouver, no Canadá, e amanhã estarão retornando ao Brasil, ao nosso país. Que o senhor possa guardá-los, né? Nessa viagem, lá no Canadá, a viagem é um retorno ao Brasil, a terras brasileiras, que o senhor possa abençoar os nossos irmãos. E também mandar um abraço a cada irmão aí de Santa Leopoldina. Santa Leopoldina é um município aqui pertinho da Grande Vitória, né? Pertinho de Cariacica. E os irmãos estão acompanhando a nossa programação também lá. Um grande abraço a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando aos irmãos que nós estamos pela Rádio Manaim 100,3 FM em todo o Vale do Aço, em mais de 220 municípios mineiros, também pela Rede Mundial de Computadores, radiomonaim.com.br, por aplicativo celular, também pelo YouTube e também agora pela Parabólica, né? Pois não. Uma curiosidade, Porto de Santa Leopoldina, ele foi o primeiro porto onde entraram os pomeranos da imigração do final do século XIX, onde ali entraram todos os pomeranos da imigração do século XIX, todos que povoaram Santa Maria de Jetibá, os Altos de Domingos Martins, Afonso Cláudio, e depois foram parar em Lajinha de Pancas, no norte do estado, alguns depois foram parar em Rondônia, né? Então, a importância de Santa Leopoldina como porto, ali também foi um foco de imigração de suíços ali, muito importante ali. É uma cidade histórica no município de Domingos Martins, e ali tem uma das primeiras hidrelétricas, se não a primeira, que é a hidrelétrica suíça ali, muito importante a hidrelétrica suíça, e a hidrelétrica de Rio Bonito um pouco mais acima, muito importante para o início do século XX aqui no estado como fonte de energia. Sim, muito bem colocado. Uma curiosidade. Um abraço aí aos irmãos aí de Santa Leopoldina e toda a comunidade de Santa Leopoldina, que é uma comunidade muito ordeira e muito receptiva aí na região ali, perto de Colatina, de Cariacica, perto de Santa Maria de Jetibá e também perto de Santa Teresa. Muito bem, meus queridos, quero falar com os irmãos. Você pode participar conosco através das nossas redes sociais, radiomonaim.com.br, facebook.com/Rádio Manaim, colocando aqui a sua opinião, colocando aqui uma revelação, colocando aqui o seu ponto de vista, assim como fez o nosso querido irmão, o nosso irmão ungido, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, o Anderson, lá de São José dos Campos, participando conosco, e fala: Kleber, o Salmo 18 é um cântico baseado em 2 Samuel 22, e a gente estava até comentando aqui, conversando em off aqui, fora do ar, com o pastor Winston, e o pastor Winston falou isso, que os escribas, né, fizeram a compilação aqui no Salmo 18 dos escritos, né, do 2 Samuel 22, e realmente, a gente até comentou aqui, fora do ar, isso, mas boa colocação aqui do ungido Anderson, lá de São José dos Campos. E assim como ele, você também pode participar conosco, enviando a sua mensagem aqui pelas nossas redes sociais. Bom, conosco nessa manhã passou Winston Depps, passou Miguel do Nascimento, passou Carlos Magno e passou Claudemir Lorenzon. E nós vamos dando esse início do pós-madrugada. O senhor deu um dom espiritual,
o senhor mostrou que nessa manhã, uma mulher ali especificamente da cidade de Ilhéus, na Bahia, nessa manhã, essa irmã está vivendo um momento muito difícil, de dor, de aflição, de angústia, de batalha. E essa irmã, ela clamava, gritava, porque a palavra clamar é gritar alto, né? Com todas as suas forças. Ao Senhor, com toda a força do seu pulmão, com todas as suas forças, clamando por misericórdia, por socorro nessa manhã. O Senhor mostrou. E quando o Senhor mostra, porque o Senhor quer dar livramento, e isso mostra também que o Senhor está ouvindo o clamor da igreja, do servo fiel, assim como Davi, nesse Salmos 18. Quando, se os irmãos olharem, todo o Salmos 18, ou 2 Samuel 22, fala da angústia que Davi está vivendo, né? No verso 6 do Salmos 18, diz assim: na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus desde o seu templo. E o Senhor ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E um detalhe que o pastor Winston colocou na mensagem, que eu vou começar aqui destacando com o próprio pastor Winston. Davi não fala, eu clamei a Deus, eu clamei ao Deus do pastor Miguel. Não, ele usa um pronome possessivo. Eu clamei ao meu Deus. Meu Deus. É um pronome possessivo. Então tome posse nessa manhã. Tome posse dessa bênção do Senhor. Porque o seu Deus, o meu Deus, assim como o Davi fala. E só pode falar o meu Deus quando nós temos intimidade, aleluia, suficiente glória a Deus, para usar esse pronome se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus El Shaddai. Pastor Winston Depes, Davi está vivendo um momento difícil de angústia, aflição, perseguido por Saul, perseguido pelos seus vários inimigos, e então ele faz esse cântico, ele cria esse cântico inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele fala, ele exalta ele faz uma declaração de amor e de total dependência desse Deus, quando ele fala: Senhor, eu te amo, eu te amarei. E no original hebraico, essa palavra amarei é encontrar misericórdia, é um desejo de aliviar todo sofrimento e alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Passou isso? Pai do Senhor, meu companheiro, meu amigo, meu irmão querido Kleber. Estamos felizes de rever o Senhor retornar à Rádio Manaim. Para mim é uma bênção estar sempre aqui, agora de 15 dias, né? Saudade aumenta, a vontade de estar aqui. É bom que a gente vai assistir, participar em casa com muito mais afinco, né? Lambuzando-se no bom sentido aqui com o maná que é ofertado para nós todos os dias. Pai do Senhor, pastor Claudemir Lorenzon, pastor Carlos Magno, prazer conhecê-lo, uma bênção estar com um companheiro, novos companheiros aqui, pastor Miguel do Nascimento. Na minha agenda, o pastor Carlos Magno é Miguel da Rádio Manainha. Botei errado lá. É maravilhoso, como eu sempre começo falando isso, é maravilhoso, é muito especial falar de Davi, porque a gente já começa vendo, se você lê Samuel 22, você vê que a história é contada por alguém. Porque o primeiro versículo diz assim: e falou Davi. Era Samuel contando a história de Davi. Quando você vê o Salmo 18, já é Davi escrevendo de punho. Uhum. Então é a história não contada por alguém. E o hino diz assim: se eu fosse contar o que de alguém eu ouvi, muita gente talvez não vá crer. A história de Davi é um jargão nosso muito especial, que é obra como forma de vida. E também a expressão de Paulo: eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto, vivido, ouvido. Aquilo que eu tenho pregado não foram palavras vãs, mas foi experiência de vida. E Paulo, ele escreve o que ele vive. E ele começa dizendo: eu te amarei do coração. Era uma experiência que era a sua própria vida. Ele amava a Deus, não era um amor qualquer. Era um amor de um jovem lá no rebanho
que com um cajado matou uma ursa e um leão. Era um jovem que estava lá no trato das ovelhas, era um jovem que viveu experiência, porque a vida é uma surpresa, a morte é uma certeza. Teve uma surpresa quando lá no rebanho, lá na casa, o profeta chamava ele e falava assim: ó, Deus te chama para vir na casa. E quando o pai nos chama é uma surpresa, né? Vem, meu filho, vem que eu te escolhi. Então não tem como amar um Deus que nos surpreende todos os dias. Todos os dias Deus nos surpreende, porque Ele faz novas todas as coisas, Ele não requenta. Ou seja, o que é velho, o vaso é sempre novo, ele vence as batalhas para os fiéis, para os que amam. Kleber, esse salmo, ele é maravilhoso, porque ele conta a experiência de um homem vivido nas aflições do tempo presente, mas que contempla e vive as vitórias de um tempo futuro. Em tudo, ele está lá na casa do rei e tomando lança em cima. Quase morreu, foi tocar a harpa e o camarada jogou a lança, era Saul. Parece até alguém que estava na cruz, né? Na casa dos seus amigos e foi ferido. Que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus. Amigos, você vai para a casa dos amigos e você confia nos amigos. Você nunca vai pensar que seus amigos vão aprontar com você. Qual foi a expressão de Jesus para Judas? Amigo, aqui vieste. Amigo, para que aqui vieste? Você não vai esperar, você não vai chamar um camarada que vai te matar, que vai te entregar, de amigo. Mas a expressão é: eu te amarei do coração. Outra coisa maravilhosa foi o que o Kleber falou, que nós comentamos lá assim, a experiência dele com Deus é tão grande que ele diz: é o meu Deus, é a minha fortaleza. Ele não é um Deus qualquer, é a minha fortaleza, é o meu alto refúgio. Num outro salmo ele diz que o Senhor era o seu alto refúgio. Uhum. E aqui mesmo ele fala assim, para Davi, Deus é o seu rochedo, versículo 2, o seu lugar forte, seu libertador, fortaleza, meu escudo, salvação, meu único alvo do seu amor. Meu. Isso, tá no verso 2. Egoísmo não. Aproprie-se do Senhor, mas primeiro conheça Ele. Experimente o que o Senhor tem para te dar. Ele o Kleber estava comentando sobre as expressões de Deus no Salmo 23, né, Kleber? Ele é Rafá. É Deus que cura, é Deus que salva, é libertador. Ele é Jiré, provedor. Olha só, ele é um Senhor que é fortaleza. Com Ele é uma fortaleza completa. Eu não amo Deus porque Ele está demorando. Está demorando, meu amigo. Deus não tarda. Deus é longânimo. Faltou foi fé. Descansa. Lembra de Jacó? Jacó colocou a cabeça e descansou sobre o quê? Uma pedra. Pedra dói quando você bota a cabeça? Meu amigo, a caminhada tem um aprendizado, tem renúncia. E a renúncia tem que ser da cabeça, do seu entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Era o que Jacó precisa ser. Você precisa ser transformado todo dia por aquilo que... mas você ontem falou que você não gostou. Você não gostou, não. Servo de Deus não gosta. Servo de Deus ama de todo o coração. Porque a vida dele é o seu Senhor. Kleber, a palavra acho é uma palavra duvidosa. Quando você tem um Senhor que é seu, é meu Senhor é meu. Sabe por quê? Porque eu faço parte de uma igreja, é a minha igreja, é o meu povo. Então o meu Senhor não é só meu, Ele faz parte do meu povo, do povo que eu faço parte. E não é que eu divido, é que Ele tem para todo mundo. Igualmente Jacó, ele sempre se referia ao Deus dos meus pais.
Até quando ele teve a sua própria experiência, ele fala, ele é o meu Deus. Então, E você sabe por que ele se referia ao Deus dos meus pais? É porque era o mesmo sangue. Sim. Era a mesma identidade. Mas você tem que ter a sua própria experiência. Você não pode viver só da experiência do outro. Por isso, você tem que ter essa experiência. O meu Deus em quem confio. Quando você passa a confiar, você passa a ter intimidade, você passa a conviver, você passa a habitar nesse rochedo forte, debaixo das asas do Senhor. Existem duas colocações sobre esse meu, que às vezes alguém pode dizer assim, são duas passagens que parece que ser egoísta. Uma é a de Jacó, quando troca lá a primogenitura e pega para ele, é a sua primogenitura agora por um guisado. Meu irmão, não foi ele que enganou Esaú. Foi Esaú que ofereceu a primogenitura e ele não perdeu tempo. Não perca tempo. Se as oportunidades de passar a ter direito à primogenitura, deixa o guisado para lá. 100 vezes nesta vida, meu querido. Deixa eu aproveitar aqui. Outro detalhe, desculpa, é a expressão das 10 virgens. Muita gente pode falar assim, dá para nós o seu óleo aí, o seu azeite, né? Não, vai faltar a mim. Era o meu óleo. Vai aos que buscam, aos que vendem. Individualmente, né? Deixa eu chamar aqui o pastor Miguel do Nascimento também conosco. Pastor, Davi ele usa esse pronome possessivo, meu Deus, né? Para descrever Deus como o seu rochedo, seu lugar forte, seu lugar seguro, sua fortaleza, seu escudo, sua salvação. Ele deixa claro aqui, como no Salmos 23, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, né? E ele não me falta, o Senhor não me falta, ou ele não me faltará. Mostrando que tudo que Davi precisava era da presença do Senhor ao seu lado. Se o Senhor estiver do seu lado, tá tudo certo. Você está no lugar seguro, você está no lugar, na rocha inabalável que não muda. Paz, Senhor, pastor Miguel. A paz do Senhor, Kleber. Importante aí, né? Meu Deus, ele fala de uma segurança, né? Através do conhecimento, do poder de Deus. E ele fala com segurança que o meu Deus, que ele fala assim, o meu Deus, ele fala assim, eu estou seguro nele. Aleluia. Mas eu sou dependente dele, totalmente né? Dependente dele. Então eu entendo aí, né? Esse o meu Deus aí como uma garantia, né? De vitória, né? Porque Deus é isso, né? O nosso Deus, ele é todo poderoso. Então quando Davi fala isso, no meu entendimento, ele está falando de um Deus que ele conheceu, né? Num momento difícil, num momento de angústia, né? Que esse Deus, ele livrou, né? O livramento a ele, e aí ele passou a entender que só esse Deus poderia dar a ele essa vitória. Então ele coloca esse Deus como o Deus dos deuses, né? O Senhor dos senhores. E eu falo um pouquinho aqui do sentimento de gratidão, né? Quando ele, nesse primeiro aqui, quando eu amarei de todo o coração, é aquilo que eu entendo que o que Deus quer do servo dele é esse sentimento de gratidão. Ele é grato ao Senhor pelo que Deus fez por ele, e agora eu te amarei de todo o coração. Aí a palavra nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, né? Então aleluia. É uma posição do servo dessa hora, que é esse sentimento de gratidão e o conhecimento do poder de Deus na nossa vida, né? Por isso que ele é o meu Deus, o meu rochedo. Estou firme nele, estou firmado nele, né? Ele sabia que ele estava crendo, né? Nada vai me abalar, né? Porque eu sei em quem eu creio, né? O meu Deus é isso, é essa resistência nessa hora difícil que nós estamos vivendo. E ele deixa bem claro aqui, pastor, também o pastor, chamar aqui o pastor Carlos Magno, quando ele diz assim, no verso 6, ele fala assim, na angústia, na aflição, ele estava aflito, né? Apesar de a confiança em Deus, em sua volta, Davi estava vivendo um momento de angústia, de muita tristeza. Havia a aflição que Saul perseguia, os inimigos, enfim. Mas nesse verso 6, ele clama ao Senhor. E mais do que isso, Deus responde. Ele diz assim, na angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ou seja, o clamor foi ouvido.
E no verso 7 ele fala: então a terra se abalou, tremeu. Por quê? Aí fala assim: os fundamentos dos montes também se moveram e abalaram, porque se indignou, ou seja, Deus se indignou. Deus, ele não se agrada vendo o sofrimento do seu servo, do servo fiel. E ele fala: do seu nariz, verso 8, subiu fumaça, da sua boca saiu fogo, consumia carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, ou seja, é como um pai que vem em socorro do seu filho. É assim que o Senhor faz quando nós clamamos ao Senhor por alguma aflição, sofrimento, por uma injustiça sofrida. Não devemos devolver com a mesma força, mas clamar ao Senhor que tudo vê, que tudo pode, e Ele vem em socorro do seu servo. É isso que Davi está falando aqui, pastor Carlos Magno. Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, né? O Senhor, Ele não resiste, né? Um coração contrito, né? Amém. E o clamor é a solução é o recurso, né? Da vida do servo. Davi, aqui nos momentos difíceis, ele tinha certeza que ele teria a resposta do Senhor, né? O Senhor viria ao seu socorro nos momentos difíceis, né? E isso também acontece com nós, servos do Senhor. O nosso coração contrito, temente a Deus, ali, quando nós oramos, clamamos a Ele, Ele vem ao nosso socorro, ao nosso recurso, né? No verso 13 aqui ele fala: o Senhor trovejou dos céus altíssimos, levantou a sua voz e havia saraiva de brasa de fogo. Aleluia. Despediu as suas setas e espalhou multiplicou raios e perturbou. Então, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor perturba o nosso inimigo. Exatamente. A voz do Senhor incomoda aqueles que venham para oprimir, para trazer palavras contrárias. O inimigo, ele é vencido pela voz do Senhor. A voz, né? O trovejou no céu, dissipou as flechas, investidas ali, né? Davi tinha certeza que Deus, a voz do Senhor, era superior a tudo aquilo que ele estava vivendo. Vencia as batalhas ali só numa palavra, né? Que maravilha. E ele diz mais aqui, quando ele fala no verso, deixa eu olhar aqui, no verso 13, que o pastor acabou de falar aqui, lá em 2 Samuel 22, ele fala assim: cordéis da morte me cercaram, e estando em angústia invoquei o Senhor, e meu Deus, clamei do seu templo. Então, verso 8 de 2 Samuel, então se abalou a terra e tremeu os seus fundamentos e se moveram, porque o Senhor se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Brasas vivas incendiaram ele. Ou seja, é como Davi, ele descreve aqui, é como um filho. Para você que tem casa, eu vou tentar descrever mais ou menos aqui. É como se um filho estivesse vivendo uma situação difícil, cercado, cordéis da morte me cercaram, ou seja, cercado, sem saída, né, por todos os lados, preso ali, e aí ele clama pelo seu pai. E aí o seu pai vem falando alto, né? Com autoridade. Isso, com autoridade. Fumaça saindo das suas narinas, imagine. E a palavra diz aqui que quando o Senhor, ele sopra, quando ele sai a fumaça dos seus narizes, os fundamentos da terra aparecem, ou seja, o mar, ele recua e ele vê o fundo do mar. Meu Deus, imagine isso. E Davi fala: e ele me tomou pela mão e me colocou num lugar forte. É assim que o Senhor faz, e ele está fazendo nessa manhã com aquele que é fiel e que não está confiado na sua força, mas na força do Senhor. Desse Deus. Isso é maravilhoso. Deus poderoso. Imagine isso, pastor Carlos Magno. Ele vem trovejando, né? É assim, grandioso, né? Você vê aquele, vem em sua defesa, você sente seguro, é aquele que vem para te auxiliar naquele momento difícil. Você acha que não tem mais solução nenhuma. E chega ali o Deus poderoso para te salvar, para te colocar os seus pés seguros sobre uma rocha, né? Exatamente. E ali estabelecer a sua comunhão, a sua segurança. E aqui fala exatamente de Jesus, que quando o homem estava cercado, cordéis da morte me cercaram, o inimigo, o pior inimigo do homem, mas ele abaixou o céu e desceu. Ele deixou o esplendor da sua glória e veio aqui
No verso 10 aqui do Salmo 18, fala assim: e montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Ele veio, olha que poder é esse. Ele veio em socorro do homem que estava cercado pela morte. Ele veio e nos colocou sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus, que nos livrou do nosso inimigo forte. No verso 17 fala: ele livrou-me do meu inimigo forte, que é a morte, pois era mais poderoso que eu. Então, esse é o nosso Deus. Aqui ele está falando do próprio Messias, né? Mas enfim, é a confiança do salmista, é a confiança de Davi nesse Deus todo-poderoso. Não num Deus qualquer, mas no Deus forte, poderoso, que vem em socorro daquele que clama. Né? Sem curva, né? Tem a preocupação de ver como é que está passando seus servos aqui pela terra, né? Desce do trono, né? Para socorrer aqueles necessitados, né? Abaixa-se o céu. Então vem para um lugar onde não deveria vir. Lugar impuro, santo que é o mundo, para defender aquele que é contrito de coração, que é fiel ao Senhor. Louvado seja o nosso. É interessante essa expressão cordéis do inferno, de morte, me cercaram, porque na hora que você pensa nisso, você pensa em corda, né? E não, isso são ditos, são frases, são palavras, isso são juízos. Sim. É como se você estivesse ao seu redor de um monte de juízos ao seu redor para te destruir, sem saída. Aí a gente pensa logo assim, cordéis, é corda, não. É para enforcar, não. Cordéis já ouviu falar na literatura de cordel, né? São palavras, são juízos mesmo. São juízos de morte. Só o Senhor, a misericórdia, né? Para nos livrar. E ele falou: Davi fala, cordéis da morte me cercaram, ou seja, ele estava cercado de todos os lados sem saída, como Jonas no ventre da baleia, ou do grande peixe. Só o Senhor para tirar dali. O salário do pecado, né, amor? É a situação do homem. Deixa eu chamar aqui também o pastor Claudemir Lorenzon, tá aqui conosco, que nessa manhã, pastor, muitos podem estar nessa mesma situação que Davi estava aqui, cercado pelos seus inimigos. Talvez algumas pessoas possam ter, no dia de ontem, vivido uma situação difícil em casa, no trabalho, no seu condomínio, né? Sem saída, ou esteja vivendo um problema tão difícil que não vê saída. Mas Davi, ele dá a solução. É clamar ao Senhor, que não está longe, mas ao contrário, está perto. E nessa manhã o Senhor está inclinando mais uma vez os seus ouvidos ao clamor daquele que nessa manhã está necessitado, como o Senhor mostrou aqui, de uma irmã que clamava ao Senhor por socorro nessa manhã, pastor Claudemir Lorenzon. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, pastores aqui da bancada, você que nos ouve. É interessante essa expressão, né? Porque sempre quando o homem ele se achega a Deus ele está sempre pronto para abençoá-lo. Aleluia. Glória. Porque é o Deus presente, é o Emanuel. Glória a Jesus. O Davi, ele expressa, né? O Salmo, ele usa: eu te amarei, o meu Deus, o meu rochedo. É uma experiência individual. Eu gostaria aqui até de transmitir temos uma irmã aqui conosco, a irmã Valdileia, aqui da igreja de São Francisco I, de Cariacica. Ela mandou uma contribuição muito interessante. Inclusive, era um dos pontos que eu gostaria de falar, que é sobre esse amor, né? Eu te amarei. Porque essa expressão do amor, ela é tão profunda. Nós vamos observar, né? Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, no livro de Cantares, né? Cântico dos Cânticos, que fala ali a maior poesia, né? Relativa ao amor. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque maior é o teu amor. Então, essa expressão que nós vivemos hoje, essa segurança, como o Kleber falou, a pessoa que está passando talvez por um momento difícil, ela vai buscar o Senhor, ela vai clamar ao Senhor, e todos nós temos as nossas limitações.
mas o Espírito Santo vai revelar a ela esse grande amor, esse Deus que cuida, esse Deus forte, esse Deus que é o rochedo. E ele vai tirar essa angústia, ele vai tirar a incerteza, ele vai tirar principalmente da alma, que é aquela insegurança que a alma tem sem Jesus. Quando ela clamar ao Senhor, ela vai ter um encontro com Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, e vai trazer segurança, vai trazer conforto, vai trazer o alento, vai trazer o consolo, vai trazer a direção segura, porque o nosso Deus é um Deus seguro. Glória a Jesus. Deus Glória a Deus. Senhor. Aleluia. A irmã, ela faz um comentário aqui, se me permite. Maravilhoso. Claro. É um comentário muito interessante que ela diz assim: uma pequena contribuição, ela participa todos os dias da madrugada. Todos os dias ela vai trabalhar e ela vai participando da madrugada. Ela disse aqui lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14, a palavra fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí Davi diz assim, né, que eu te amarei do coração. O coração, né, pastor Wilson e pastores, é uma coisa muito interessante, né, que é a fonte dos amores. Aí nós lembramos de Daniel, né? Sim. Que o Daniel guardou no coração. O Salmo, guardei a tua palavra no meu coração. Então nós vamos observar que todo esse projeto de Deus em transmitir o amor dele para o homem está em toda a palavra, porque ele é o Deus soberano. Deus não é um amor, a essência dele é A amor. essência dele é amor. Não é? A essência dele é amor. Ele não se cansa de amar. E Isso é maravilhoso. ela fala aqui, né, só terminando aqui, ela diz: amamos o Senhor acima de tudo, porque ele é a nossa esperança. É muito interessante que essa segurança o homem terá quando ele tem esse encontro com Jesus. Ele é o provedor desse amor, né? Isso. Porque sem Jesus nós não encontraríamos esse perfeito amor, esse amor maravilhoso. Então essa segurança o homem tem no Senhor. E quando ele reconhece esse amor, ele passa a ser grato ao Senhor, né? Tem essa gratidão. O nosso culto, né? Que nós cultuamos ao Senhor, a madrugada é um culto ao Senhor. De gratidão. Glória a Nós não Deus. estamos aqui, né, preparando uma madrugada profissional. Deus já preparou para nós. Aleluia. Como o pastor Deoti citou, o seminário maravilhoso, né, Cléber? Foi maravilhoso. Tivemos o final de semana agora de grupo de louvor. O Senhor falando conosco maravilhosamente sobre o culto. O culto à madrugada, o culto ao meio-dia, os cultos à noite. Que bênção maravilhosa. Todo culto nós sentimos ali o amor de Deus a falar conosco. Amém. A irmã nome difícil, Danielville Ferreira, de Padre Gabriel, aqui em Cariacica. Ela disse assim: Kleber, lembrei aqui quando Jonas está no barco em meio à tempestade, os marinheiros falaram para Jonas, abre aspas, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, fecha aspas. Diante da tempestade, ou seja, provas e lutas, diz aqui a irmã, o único que pode trazer paz e bonança é o nosso Deus. Glória. Abraço ao pastor Miguel Nascimento, fui ovelha em seu ministério, olha só. Amém, pastor? É um irmão, um diácono. O irmão, o Danielville. Daniel é um diácono. Amém, bem perdoa então. Então é irmão diácono Danielville, um nome internacional, Danielville, né? é um isso. nome internacional. Grande Amém. abraço ao nosso querido diácono, obrigado pela participação aqui. Glória a Essa Deus. colocação é pertinente, realmente, diante das lutas, provações, aflições, só o nosso Deus. Por isso que Davi falou, o meu Deus. Glória a Deus. Não é o meu Aleluia. Deus. Temos aqui também, pastor Winston Deppes, no verso, eu até comentei aqui em off com o senhor, são 7 horas 2 minutos, no verso 33, Davi fala assim, faz, Deus no caso, né? Faz os meus pés como os das corças ou das servas e põe-me nas alturas. E eu estava olhando aqui na minha Bíblia, aqui no hebraico, os pés da corça, né? O que seria isso? Faz os meus pés como os da corça. A corça
ela é ligeira, é rápida, né? Ela usa a velocidade para fugir do adversário, do seu inimigo ali, né? Do seu predador. E quanto mais rápido ela e outra coisa, ela faz um zigue-zague rápido que faz com que o seu predador se perca, né? E então é a velocidade da luz da palavra, né? Quando nós estamos na revelação, isso confunde o adversário, porque quando dá a revelação, o adversário se confunde. E ela, a corça, ela em alta velocidade, ela se desvia dos obstáculos, ela salta. Eu tive a curiosidade de dar um Google aqui. A corça, ela salta acima de 15 metros. Elas são um salto só. Olha que coisa. E a palavra diz: com meu Deus eu salto muralhas. Então, os obstáculos para eliminar os seus perseguidos. E Abacuque fala sobre isso. Eu estava lendo sobre o livro de Abacuque, ele fala sobre isso. Também, eu vou achar aqui para ler o texto certinho em Abacuque, enquanto passou. Já achei aqui rapidinho. Abacuque 3,19 fala assim: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas das corças, e me fará andar sobre caminho alto. Caminho alto é o Senhor. É interessante isso, Cleber, porque quando a Bíblia ela usa o termo serva e corça de uma forma genérica. Na verdade, é uma classe muito grande de animais, né? Naquela região de Israel existem cabras monteses que fazem parte da mesma família, que chegam, por exemplo, na região do Himalaia a ficar acima de 6.000 metros, e eles caminham em verdadeiros precipícios, eles chegam a alturas absurdas. Eles caminham mesmo nas alturas, e a fuga deles, dos predadores, é fugir para o alto. É estar cada vez mais no alto. Você vê nos Alpes ali, quem assiste esses programas de Animais Discovery, você vê eles lá no alto, e quando eles vão fugir, eles descem e sobem de uma maneira absurda. O leopardo das neves praticamente não consegue pegar eles, porque tal a velocidade. Eles são habilidosos. Né? E o livro de Cantares, ele compara, ele faz aqui, um clamor da igreja exatamente sobre isso. Sobre a volta de Jesus. Olha que comparação maravilhosa. Quem pode fugir nessa hora do predador? Quem se faz semelhante. Vem depressa, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados, sobre os montes dos aromas. Ele quer dizer o seguinte: Senhor, vem depressa, faz-te semelhante àquele que é mais rápido, mais destro, mais ágil. Lembra da corça. Ele lembra da corça, do gamo, né? Da corça, do servo, que é mais um tipo de... que vive nas montanhas. É maravilhoso. Outra coisa é a rusticidade deles. Agora, eles estão dentro daqueles animais puros, lá de Levítico, porque eles têm os pezinhos fendidos. A unha fendida. E isso que é a segurança nas pedras. Eles ficam nas pedras. É isso que faz com que eles ficam presos, sustentados ali na rocha. E o sapatinho, vê se pode, né? O pezinho dele, né? As patas. Ele tem uma almofadinha embaixo, que é exatamente o que gruda nas pedras. Detalhes, né? Detalhes da biologia ali, animal, que nos ajuda. O salmista fala assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma. Porque a corça... Isso, Salmo 42, verso 2. Ela sabe o horário, ela sabe onde está a fonte das águas. Pelo cheiro. Isso, ela vai até a fonte das águas, porque ela vai se banhar na fonte das águas para tirar o odor, porque o odor que ela exala é que atrai o predador. Então, quando ela se banha aquela fonte das águas, água pura, tira esse odor e confunde o inimigo. Exato. É quando nós nos banhamos na água do Espírito, que tira todo o odor, que nos livra, que nos esconde do adversário. Né? O faro dela é fantástico. Meu Deus do céu. Interessante essa água corrente, né? Uma expressão profética, é a palavra revelada. Palavra viva. Isso. Palavra viva. Ela tira o inimigo, né? O inimigo, nós passamos a ser invisíveis. E quando você fala palavra viva, você lembra de uma expressão do pastor Gedeuti no seminário anterior a esse: se nós não formos
Viver a palavra viva vai ser o quê? Morte eterna. Exatamente. Então, Que maravilha. as águas correntes, porque é o dinamismo do Espírito na Bebe palavra. da água viva. Que benção. Muito E bem. rápido, né? E rápido. Não perde tempo. Muito bem, são 7h08. Eu vou ter que fazer aqui uma parada rápida. Nós vamos parar fazer um intervalo. Pena, né? Não, tem muita coisa para se falar ainda. Aliás, temos dois minutos aqui, 7h10, né? 2 minutinhos, 7h08 agora, 2 minutinhos. Quais são as razões que nós temos, como Davi, para desejarmos de Deus a termos os pés como das costas? Eu anotei que 3. Tem mais, mas tem 3 aqui. Primeiro, porque nós desejamos de Deus ter os pés como das costas, ligeiro, rápido, é para não ficar aprisionado, né? Como eu coloquei aqui, tem a capacidade de saltar de 3 a 15 metros. Para onde você quer ir rápido? Né? Perto do microfone, passou? Para onde você quer ir rápido, Kleber? Quer ir embora rápido para a eternidade. Alegrei-me quando me presença do disseram, Senhor. vamos à casa do Senhor. Eu quero ir rápido para a casa do Isso. Senhor, porque lá eu tenho alegria. Exatamente. Eu vou ficar feliz. Então quero ter pés de corça para ir rápido para a casa de Deus. Isso. A corça pode atingir 120 km por hora, é a velocidade da luz, né? As gazelas lá, Não é? as gazelas de Thompson lá nas Isso. savanas africanas. E terceiro, a corça suspira pela corrente das águas, ou seja, a corça ela bebe água da nascente, água fresca, não água parada, não é isso? Como o pastor colocou, ela sente pelo faro, onde tem água fresca e corre a toda velocidade para saciar sua sede nessa água. É o que nós fazemos todas as noites, todos os dias. Quando corremos para a igreja, corremos para a presença do nosso Deus, para nos banharmos e saciarmos a nossa sede, né? Usar a água fresca e a corrente para tirar o odor e assim confundir o nosso inimigo. Ou seja, como o pastor Winston colocou nessa manhã, sejamos ligeiros para servir o Senhor. Ligeiros. Não é isso? Que desejemos água fresca para fugir do pecado. É isso? E andar por caminhos altos. Quando você está no caminho alto, você tem uma visão privilegiada além do normal. E quando você está no braço do Pai, nós temos uma visão panorâmica de cima para baixo. Quer lugar melhor para estar do que nos braços do Pai? Então seja ligeiro nessa manhã. Corra. Seja ligeiro, mas ligeiro para voltar para a casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Para os braços do Pai que te espera com tanto carinho, para te abraçar, para trazer você de volta, para colocar você no lugar seguro. Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Quem falou isso? Isso foi Maria, uma serva do Senhor, que morava numa aldeia que não era nada benquista na época. Não tinha nada que podia vir Não tinha bom lá, nada. né? Alguém certa vez falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é feio mesmo lá. Pode. O Muito Senhor feio. Jesus que veio. Ele deixou o esplendor de sua glória e veio, baixou os céus e veio até aqui para nos resgatar, a mim, a você, a todos nós, né? E a nossa alma, ela engrandece ao Senhor, toda gratidão, porque o Santo de Israel, ele veio nos resgatar, tomar-nos pela mão. E é isso, e essa é a mensagem dessa manhã para você que está em casa. Que apesar das aflições, das lutas que você enfrenta, assim como Davi, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos, pode todas as coisas, e que Ele se importa com você, com o seu sofrimento, com a sua aflição. Santo é o Senhor. Aleluia. E a nossa alma, ela está engrandecida nessa alma, nesse dia de gratidão, assim como o pastor Miguel do Nascimento falou. Gratidão, porque Ele nos amou primeiro, né? Ele não pensou duas vezes ao deixar o esplendor da sua glória para vir aqui nos resgatar de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Winston. Glória a Deus. Quero agradecer o Senhor por ter vindo aqui nessa manhã mais uma vez e estar conosco aqui. Também o pastor Miguel do Nascimento, pastor Glória a Jesus. Claudemir Lorenzon e também o pastor Carlos Magno. E eu tenho um pedido de oração aqui
pela vida do diácono Gilmar e a sua esposa Ana Lúcia, que sofreram um acidente automobilístico vindo de Aracruz para o Rio de Janeiro no último domingo. Os irmãos estão hospitalizados, sofreram algumas fraturas pelo corpo, né? E essa informação me foi passada pelo ungido Ronaldo, lá da minha querida cidade de Duque de Caxias. Então peço aos irmãos estejam orando pelo irmão diácono Gilmar e a sua esposa Ana Lúcia, para que Deus possa ter misericórdia da vida deles e possam ter a saúde restaurada nessa manhã. Amém? Vou pedir ao pastor Carlos Magno que esteja orando agora após a vinheta, por favor, pelos nossos irmãos. Acabamos de pedir aqui o Gilmar e a Ana Lúcia e demais irmãos que nós já falamos aqui nessa manhã e que o pastor vai falar daqui a pouquinho. Feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos a Ti, pedindo uma bênção para esses irmãos que nesse momento estão passando momentos difíceis, né, de enfermidade. Tem misericórdia, Senhor. Colocamos diante do Teu altar a irmã Arleste e o seu esposo Florisvaldo, ali da igreja de Colina, né, que o Senhor possa restaurar a saúde, né, possa ali dar paz, alegria, renovar os corações, né? O nosso irmão Israel também, né, que se encontra enfermo, está internado lá nos Estados Unidos, que o Senhor possa agir ali em favor da sua vida, recuperando a saúde, né, física, espiritual. O nosso irmão Admilson, né, pai do irmão Jane, da igreja de Eldorado, que o Senhor possa também conceder ali as bênçãos de curas, né, que o Senhor possa ali visitar os corações. Também lembrando, né, do diácono Gilmar e sua esposa Lúcia, né, que sofreu esse acidente, que as mãos poderosas do Senhor possam estar estendidas, né, cada dia ali preservando, guardando, recuperação ali dos teus filhos ali possa ser alcançada, né? O irmão Michel, que se encontra também passando por momentos difíceis, né? Que o Senhor possa operar ali na vida dele, para que a fé não venha a ser abalada e eles possam a cada dia ter a certeza que há um Deus que cuida, um Deus que opera, que é a nossa fortaleza. Aleluia. Pedimos assim uma bênção para todos os enfermos, aqueles também que não citamos aqui, né? Que o Senhor possa operar na vida, aqueles que estão internados, tomando medicamentos, precisando, né, de abertura de portas ali para internações, exames, que o Senhor possa agir em favor aos nossos irmãos ali, para que a cada dia o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glorificamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor já tem agido na vida de cada um. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.